Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Amém. Que bom, mais um domingo na presença do Senhor, reunidos como igreja para adorarmos a Ele e ouvirmos a Sua palavra, aquilo que Ele tem para falar conosco. Fico muito feliz em estar com vocês. Vamos para aquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Salvação na calada da noite. Salvação na calada da noite. O texto está aqui em João 3,16, que temos lido, é a divisa, né, da campanha de missões, e nós vamos mais uma vez ler João 3,16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação na calada da noite. Feche os teus olhos, baixa a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que possamos sair daqui renovados, restaurados, e que tenhamos, a Deus, uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, para a honra e glória do nome de Jesus. Que assim seja. Amém. João 3,16 é o texto aí mais conhecido, é o versículo mais conhecido do mundo, né? Mas nós não podemos esquecer de que essa é uma parte de um diálogo de Jesus com um homem, com um pecador, com um fariseu, né? Com um religioso chamado Nicodemos. Nicodemos foi ao encontro de Jesus secretamente durante a noite, né, para falar com Jesus ali, para ter um diálogo com Jesus, exatamente na calada da noite. Queridos, é justamente na calada da noite que todos nós temos uma tendência de termos a nossa mente num estado de inquietação, não é? Quando a gente fica com os pensamentos a 1000 por hora, coração agitado, ansioso, justamente nesse silêncio, nesse silêncio que a maioria está dormindo, a maioria já está descansando, e nós ficamos tentando encontrar uma saída, tentando encontrar uma solução para os nossos problemas. Quantas vezes você, já nas altas horas da noite, pensou assim: meu Deus, já é tarde, amanhã eu tenho que trabalhar, e eu não estou conseguindo dormir, e os pensamentos agitados a 1000 por hora, e as preocupações, as inquietações da semana, nos causam uma ansiedade, e perdemos então o sono, né? Meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar, e agora eu não estou conseguindo dormir. Parece que o silêncio e a escuridão da noite dão uma sensação de solidão, dão uma sensação de isolamento, e até mesmo uma sensação de impotência diante dos problemas que nós temos que enfrentar. Esse psiquiatra do século XIX, final do século XIX, Carl Jung, ele disse assim: na quietude da noite, nossos pensamentos inquietos se revelam como estrelas no céu. É justamente na quietude, na calada da noite, em que os nossos pensamentos inquietos se revelam como estrelas no céu. Eu acho que o salmista Davi teve essa experiência por várias e várias vezes. Teve essa experiência de não dormir à noite, pela sua
preocupação, ou pelas suas preocupações, né? Várias vezes. Eu estava lendo o Salmo de número 6, especialmente o versículo 6. Ele diz assim, ó, estou exausto, ele contando uma das suas aflições, dos seus momentos de aflição. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. De lágrimas encharco o meu leito. Nesses momentos de inquietação, de perturbação, é justamente na calada da noite. Nossos pensamentos divagam e a gente vai tentando encontrar uma saída, uma solução. Mas a solução, como diz o tema da campanha, a solução é Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo. Meus irmãos, eu creio que o Senhor quer nesta noite falar conosco. Há salvação na calada da noite, quando nós temos um encontro com Jesus. Há salvação, há solução na calada da noite, quando nós temos um encontro com Cristo Jesus. E aí, nós vemos as nossas inquietações. Vamos falar um pouquinho das inquietações do Nicodemos, que parece que são as nossas inquietações. Veja aí, o João 3, versículos 1 e 2, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Falando um pouquinho sobre as inquietações de Nicodemos, nós podemos perceber alguns sinais, podemos perceber as inquietações da alma de Nicodemos, através do Evangelho de João, por alguns sinais, por algumas pistas que o Evangelho de João nos fornece. Então veja, a primeira pista é que ele vai ao encontro de Jesus à noite. Bom, só o fato de Nicodemos ter ido à noite já sugere que ele estava agindo de forma secreta e de alguma forma estava com medo de ser visto pelos outros líderes judeus, estava com medo de ser visto pelos fariseus, pelos outros religiosos, estava com medo da represália, estava com medo das retaliações dos outros líderes religiosos. Então, quando ele escolhe ir ao encontro de Jesus à noite, isso indica que Nicodemos tinha dúvidas, isso indica que Nicodemos tinha perguntas, tinha questionamentos, Nicodemos tinha preocupações na sua alma. As inquietações da alma de Nicodemos eram tão grandes a ponto de ele buscar ter uma conversa privada com Jesus num lugar reservado e numa hora que nós podemos então chamar de calada da noite, quando tudo está quieto. E a segunda pista que a gente vê da inquietação da alma de Nicodemos é o reconhecimento de Jesus. Quem era aquele homem? Que pouco antes, no capítulo 2, nós vemos este homem, Jesus, fazendo sinais, fazendo maravilhas, e provavelmente isso chega até Nicodemos.
E agora ele diz: este foi com Jesus, ainda no versículo 2. Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Nicodemos reconhece que ele está ali diante do mestre, de um mestre enviado da parte de Deus. Isso com certeza perturbava Nicodemos, porque quando Nicodemos reconhece Jesus como um mestre enviado da parte de Deus, meus irmãos, isso causa um enorme conflito. Um enorme conflito com as crenças, as tradições de Nicodemos. Isso com certeza perturbava, inquietava a alma de Nicodemos. Queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta baseado nisso que nós acabamos de dizer. Será que existe alguma coisa? Será que existe algum conflito, alguma coisa que conflita, algum conflito entre o que nós estamos conhecendo de Jesus, com a nossa própria prática de vida? Será que está tendo algum choque? Quanto mais eu conheço este Jesus, mas eu percebo que há divergências na minha alma, no meu coração, há divergências de valores, há um choque, e isso tem nos perturbado, assim como creio que perturbou Nicodemos. Mas nesse ponto, então, nós só temos duas escolhas. Nesse ponto, nós só temos duas escolhas. Primeiro, ou a gente opta por mudança, rever os nossos valores, nossas crenças, rever as nossas vidas e optar por uma transformação, por uma mudança, fazer uma revisão das práticas da nossa vida e buscar alinhar a nossa vida com a vontade de Jesus. Mas a gente sabe que escolher essa opção vai requerer de nós coragem. Escolher a opção de se alinhar com Jesus, revisar a nossa vida, vai requerer de nós coragem e vai requerer de nós um comprometimento em viver uma vida nova. A segunda opção é rejeitar e ignorar. Aqui a gente não precisa falar muito. É virar as costas para Jesus e ir embora. Estou fora. Isso não é para mim. Isso não é para mim. E continuar vivendo uma vida medíocre, uma vida cheia de conflitos, cheia de perturbações. Mas o Evangelho de João vai mostrar que Nicodemos fez a primeira escolha. Nicodemos fez a primeira escolha. Ele escolheu revisar a sua vida. Através do Evangelho nós vamos vendo, em 3 ocasiões, somente João registra Nicodemos, registra o fato fala de Nicodemos. Só João fala de Nicodemos. E a gente vai ver que Nicodemos fez a primeira escolha, revisar a sua vida. E uma mudança ele buscava. Ele escolheu revisar. Ele escolheu revisar suas crenças. Ele escolheu revisar as suas práticas. E nós nesta noite somos convocados, somos chamados pelo Evangelho a fazer uma revisão da nossa vida, a fazer uma revisão das práticas da nossa vida. Aquilo que é conflitante com a vontade do Senhor, aquilo que está em choque com os valores do reino de Deus. Somos convidados a fazer uma revisão, um autoexame, uma análise e buscar esta
transformação, esta mudança. E aí a gente vê a resposta de Jesus. Veja aí, quando Jesus vê o anseio de Nicodemos, ele vê que Nicodemos está a fim de resolver o seu conflito interior. Ele quer resolver o seu conflito interior. Nicodemos quer respostas. Nicodemos quer respostas. Agostinho de Hipona, ele viveu por muito e muito tempo esse conflito interior. Quando ele tem um encontro com Jesus, então ele escreve algo fantástico, que é muito conhecido. Quem já leu as Confissões de Santo Agostinho já deve conhecer, quando ele diz, não sei se dá para ler ali, fizeste-nos para ti, Senhor, o nosso coração. Isso, obrigado, irmão. Os irmãos, os midianitas ali, os irmãos da mídia, né? São fera. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti. Nosso coração fica inquieto, enquanto não repousar em Deus. E aí em outra ocasião ele diz, tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Que maravilha, né? Que fantástico, quando nós reconhecemos que o motivo, a razão da inquietação do nosso coração, o motivo de muitas vezes noites sem dormir, noites em claro, as preocupações não deveriam ter quando nós confiamos plenamente em Cristo Jesus. Quando nós sabemos que a nossa alma deve repousar em Jesus. Quando nós sabemos que a nossa alma deve descansar em Cristo Jesus. E Nicodemos quer respostas. Nicodemos quer respostas. Então Jesus responde Nicodemos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pronto, pronto. Agora sim acabou de dar um nó na cabeça do Nico. Dá um nó na cabeça do Nicodemos. Que negócio é esse? A princípio ele não entendeu nada. Não entendeu nada. Que negócio é esse de nascer de novo? E aí ele questiona Jesus, será que tem que voltar no ventre? E ele não entende nada naquele momento, naquele instante. Jesus está falando aqui, meus irmãos, de algo que a teologia vai chamar depois de doutrina da regeneração. É nascer de novo, é a criação de um novo coração, é a criação de uma nova vida interior. E essa mudança, meus irmãos, essa conversão interior deve acontecer de fora da pessoa. Esse nascimento, esse novo nascimento vem do alto, como disse Jesus. Esse novo nascimento, essa mudança vem de Deus, é um ato exclusivo de Deus. Louvado seja Deus, graças a Deus por isso, porque nós estávamos mortos, como diz Efésios capítulo 2. A gente não tinha nenhuma condição de dar uma resposta ao Senhor, não tínhamos nenhuma condição de responder ao chamado de Deus. Efésios 2, 1 diz assim, 1 e 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e nos vossos deleites. Eu e você estávamos mortos, nós não tínhamos vida, não tínhamos condições
de responder ao chamado de Deus, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, Veja aí, meus irmãos, o mundo está em curso. E nós já sabemos qual é o final. E nós já sabemos aonde isso vai dar. E nós, outrora, como diz o escritor aos Efésios, nós andávamos neste curso, nós estávamos indo no curso deste mundo. Aí versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Só os que têm vida diz amém. Amém. Ele nos deu vida para que pudéssemos responder ao chamado do Evangelho. Então, até quando você vai resistir? Então, até quando você vai lutar contra o chamado de Deus para a tua vida? Até quando você vai resistir àquilo que Deus tem de projeto, de propósito para a tua vida? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que essa resistência tem trazido dor? Já parou para pensar? Resistir ao Senhor nos traz dor, nos traz sofrimento, nos traz todo tipo de miséria. Jesus diz: dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. A NVI diz assim: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Lá em Atos capítulo 26, versículo 14. Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então, até quando resistir? Não vale a pena. As inquietudes da nossa alma são resolvidas na calada da noite, quando nós temos este encontro verdadeiro com Jesus, quando nós temos um encontro genuíno com Cristo Jesus. E qual é a nossa resposta? Qual é a tua resposta ao chamado do Senhor, ao Evangelho de Jesus Cristo? Qual é a nossa resposta quando nós estamos nessa inquietude? O que falamos para o Senhor? O que fazemos para o Senhor? Meus irmãos, quando nós somos então confrontados com a mensagem de transformação, com a mensagem de salvação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus fala sobre a necessidade, assim como Ele falou para Nicodemos, da necessidade de um novo nascimento, de nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito, nós então somos desafiados a dar uma resposta. Somos então desafiados a dar uma resposta pessoal, uma resposta decisiva. É assim que Nicodemos teve que lidar com as suas inquietações. É assim que Nicodemos teve que lidar com os seus conflitos, com as suas inquietações, quando ele dá a resposta ao chamado, ao Evangelho, ao convite de uma nova vida, de um novo nascimento, nascer de novo. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Na verdade, essa resposta positiva que nós damos, quando nós levantamos a mão e dizemos: sim, Jesus, eu quero uma vida nova. Sim, Jesus, eu quero nascer de novo. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Essa resposta positiva,
já é o resultado da ação, do poder de Deus operando em nós. Já é o resultado da ação, do poder de Deus operando, do poder do Espírito de Deus operando em nós. Tinha uma garotinha de 10 aninhos, ela estava chorando, o pai dela chegou para ela: "Por que você está chorando, minha filha? Por que você está chorando?" Ela disse: "Os meus irmãos já são grandes, já têm dinheiro para comprar um presente de Natal para o Senhor, eles já estão trabalhando e têm dinheiro, e já até compraram um presente de Natal para o Senhor, mas eu sou só uma criança, e eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir comprar nada para o Senhor." Então o pai fala assim: "Minha filha, eu vou te dar o dinheiro, vai lá na loja e compra uma lanterna de presente para o papai." E aí a menina sai, aquela garotinha sai com o dinheiro do pai e compra o presente do pai. E aí no Natal ela entrega o presente para ele e diz: "Papai, olha aqui, papai, seu presente." Aí o pai dá um sorriso para ela e diz: "Minha filha, uma lanterna, nossa, era exatamente isso que eu queria de presente." E ela diz: "Papai, eu sabia que você ia gostar." Meus irmãos, é exatamente isso que o Senhor faz para nós. A menina queria fazer a vontade do pai, mas ela não tinha o poder para isso. Ela queria fazer a vontade do pai, mas ela não tinha o poder para isso. Então, o pai dela deu o poder dele para ela, poder fazer aquilo que ele pediu. É isso que Deus faz por nós, meus irmãos. Quando a gente diz: "Eu não consigo", quando você diz: "Eu não consigo mudar", quando você diz: "Eu não consigo perdoar", eu não consigo, ninguém consegue, se o Pai não lhe der o poder para isso. Meus irmãos, nós precisamos voltar a ser como aquela menininha e dizer: "Papai, me dá o seu poder para que eu possa fazer a tua vontade. Me dá o seu poder para que eu possa fazer a tua vontade." A salvação na calada da noite, quando nós decidimos ter esse encontro com Cristo. A libertação na calada da noite, nas nossas inquietações, nas nossas perturbações, quando nós queremos nos encontrar com Jesus de verdade. Como eu disse, tem 3 ocasiões em que João fala de Nicodemos. A primeira é essa ocasião, quando ele vai se encontrar secretamente, Nicodemos vai se encontrar secretamente durante a noite e falar com Jesus. A segunda ocasião é quando Nicodemos defende, agora Nicodemos já está defendendo Jesus perante os líderes religiosos. E a terceira ocasião, quando Nicodemos ajuda José de Arimateia a sepultar o corpo de Jesus. Ele traz mirra, ele traz especiarias. E o que é isso, meus irmãos? Uma fé que começou na calada da noite. Quando o Senhor começou a operar na vida de Nicodemos, houve uma fé progressiva que continuou. E agora parece que Nicodemos, nessa terceira ocasião, ele já está à espera da volta do Senhor. Ele já está à espera da volta de Cristo Jesus. É o que eu vejo aqui.
que você possa ser abençoado nesta noite e dar a Ele esta resposta, porque o Senhor mesmo te dá o poder para responder ao seu chamado. Ele mesmo te dá vida para que você possa crer, para que você possa se levantar como homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai fazer a grande diferença na tua família, no seio da tua família, da tua casa, e vai ver e experimentar o melhor de Deus na sua vida. Chega de inquietações, noites mal dormidas, a não ser quando nós somos acordados para orar pelas almas, pelas vidas, a não ser quando nós somos acordados e estamos inquietos, porque há pessoas que não conhecem Jesus, a não ser quando nós somos despertados nas madrugadas para orar pela nossa família, pelos nossos filhos, para que eles não se percam, para que a nossa casa não se perca. Mas fora isso, chega de noites mal dormidas, com inquietações da alma, porque Cristo é a solução. Jesus é a solução. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Se você quer dar uma resposta para o Senhor, e se você sente que Ele te dá as condições para responder a este chamado nesta noite, faça isso hoje. Se você sente o desejo de renovar a sua aliança com Deus, o seu compromisso com Deus, se você sente que há um conflito entre aquilo que você está conhecendo mais e mais do Senhor, com as práticas da sua vida, se você sente que há um choque, esses valores que você vem carregando não estão batendo, não estão se encaixando com aquilo que eu estou conhecendo mais e mais do Senhor, eu quero então resolver esse conflito hoje, eu quero resolver isso hoje. Se você sente isso, faça isso nesta noite. Dê um passo para o Senhor. Eu queria convidar você para se colocar de pé neste momento, para a gente fazer esta oração. Mas se você sente esse desejo de expressar a sua fé, de expressar a sua convicção, se você sente o desejo nesta noite de expressar, eu quero o Senhor, eu quero mais e mais. Tem um hino que a gente canta, né, irmã Eulália? Mais de Cristo, mais de Cristo. Eu quero convidar você, quero convidar o pastor Rubem para vir aqui orar por alguém que gostaria de vir aqui à frente e expressar o seu desejo de se colocar mais aos pés do Senhor, mais na presença do Senhor. Quero convidar você para vir aqui à frente e dizer para o Senhor: Senhor, eu não tenho vivido de fato uma vida que condiz com agradar o Senhor, de como agradar o Senhor. O Pai quer ser agradado. O Pai quer ser agradado. E muitas vezes nós não condizemos com a vida que agrade o Senhor. Se você sente esse conflito na tua alma e quer resolver isso com o Senhor, se você desejar vir aqui à frente, vamos fazer isto. E o pastor Rubem vai fazer esta oração.